Boa noite, gente. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, com todos e com todas. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, todos que estiverem acompanhando comigo a palavra de Deus e todos que vierem a buscar as gravações nas mídias. Vamos falar com Deus? Senhor Todo-Poderoso, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e graça, nós vivemos mais um dia, Senhor. Estamos vivendo as primeiras horas de uma nova noite. Pela Tua misericórdia, amor e graça, meu Pai, nós podemos estudar a Tua palavra. Tu deixaste e enviaste a Tua palavra para nos guiar pelo caminho da salvação e nos desviar do caminho da perdição eterna. Senhor, nós apreciamos a Tua palavra, porque ela nos livra da corrupção que há no mundo e protege a nossa alma contra toda a corrupção. E assim, meu Pai, examinando a Tua palavra e ouvindo o Senhor falar através dela, nós nos guardamos, Senhor, para que não entremos na corrupção, não nos conformemos com este mundo, mas que a cada dia nos deixamos transformar pela Tua palavra, Senhor. As nossas almas, nossos estilos de vida, Senhor, e que não estejamos corrompidos, meu Pai, quando o Senhor vier buscar os salvos, Senhor, mas que possamos ter a felicidade, Senhor, a felicidade eterna para guardar os Teus preceitos e não nos deixar corromper, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então, para quem vai receber pela primeira vez uma live minha, essa live eu faço às terças-feiras, a partir das 20 horas, no Facebook. No Facebook é no meu perfil, Adelino de Souza Lima. Depois eu compartilho, quem quiser ver a partir das 20 horas, estará compartilhada no meu canal no YouTube. Eu gostaria que você também participasse do meu canal no YouTube e que você dê o clique no joinha, né? O seu like no meu canal no YouTube, né? O meu canal no YouTube é Santifica a Vida. O nome do canal é Canal Santifica a Vida. Então, você poderá me ajudar visitando também lá, para dar o like, se inscrever, para que o YouTube também publique as minhas lives, né? Para que alcance outras almas. Também é importante você compartilhar as lives, não só para que o YouTube dê relevância ao canal e publique as lives, mas também para que outras almas sejam alcançadas pela palavra de Deus através da nossa boca. Amém? Então, o nosso título de hoje é Sem profecia o povo se corrompe. É uma coisa muito falada na igreja, nas igrejas, mas está sendo confundido, né? Amém? Então, você que não está acostumado a examinar a Bíblia, você procura os versículos, os livros, né? A nossa Bíblia evangélica é 66 livros. Tem o livro do Velho Testamento e do Novo Testamento. Geralmente no começo da Bíblia está o índice do Velho e do Novo Testamento, né? Às vezes por ordem dos livros na Bíblia e às vezes por ordem alfabética. Então você procura Provérbios, capítulo 29, você achando a página, né? Pelo índice, você vai achar o número da primeira página e ali também estará o primeiro capítulo. Um númerozinho um pouco maior é o capítulo, os númerozinhos menores, de tamanho menor, são os versículos. Então você vai até o capítulo 19, versículo 18. Amém? Aleluia. Provérbios, o livro de Provérbios está mais ou menos no meio da Bíblia, antes do livro de Salmos. A maioria das pessoas conhece um pouco do livro de Salmos. Conhece o Salmo 91, que as pessoas abrem, põem ali numa estante, aberto no Salmo 91, como se ele servisse de patuá, né? Como um amuleto para levar bênçãos, né? Mas, na verdade, as bênçãos vêm através do conhecimento e obediência da palavra, né? Então, como é que se conhece
para obedecer a palavra de Deus? É lendo as profecias, né? As profecias estão escritas na Bíblia, as profecias da palavra de Deus, que são para evitar que nós nos corrompamos e o que os corrompidos se livrem e se salvem. Amém? Então vamos ler. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aleluia. Bom, em primeiro, então aqui está falando da falta de profecias, né? Que a falta de profecia, né? De uma explicação franca da palavra de Deus, né? Franca, declarada contra o pecado, né? A profecia é também para nos estimular a fé nas promessas de Deus, que as promessas, principalmente a da salvação, se cumprem na nossa vida. Mas há também o outro lado da profecia, que é o lado de nos desviar do pecado para que a gente não se corrompa. Então, mas o que é profecia, né? Então, profecia é a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus que é anunciada por meio de um profeta. A mensagem de Deus anunciada por meio dos profetas, por meio da Bíblia, é profecia, né? As profecias são para nos dirigir a respeito da nossa vida moral, da nossa vida religiosa, né? Então Deus enviou a palavra para guiar o povo de Deus e os povos, né? Conforme a moralidade sagrada, a moralidade cristã. Amém? Então isso é a profecia, a palavra de Deus que é anunciada através de um profeta, né? Mas quando a gente lê a palavra de Deus, que foi escrita pelos profetas nos tempos bíblicos e pelos apóstolos, nós lemos a palavra, estamos estudando, explicando, também estamos profetizando. Há um outro tipo de profecia, né? Que é quando Deus fala a ungidos, né? A pessoas que têm o dom, né? De Deus falar com eles. Então muitas vezes Deus fala um recado a alguma pessoa, a uma nação. E então esse tipo de profecia ainda existe, né? Deus manda alguém falar, olha, fala ao povo brasileiro que vai acontecer isso, né? Apesar de que nós temos visto muitas falsas profecias, tem surgido profecias bastante, até demais, no YouTube. E nem todas vêm da parte de Deus, né? Porque não se cumpre, né? Deus fala para a gente não julgar os profetas, mas julgar as profecias e ver se as profecias se cumprem, né? Mas as profecias mais importantes nós achamos buscando, lendo a palavra de Deus e ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus na igreja e até na internet também. E quando você abre a palavra, pede a direção do Espírito Santo e estuda ela em casa, onde você quiser estudar, né? Então você viu o que é profecia. Então profecia é a mensagem de Deus anunciada por meio de um profeta a respeito da vida moral de um povo, né? As profecias às vezes tratam do futuro. Às vezes a profecia vinda pela boca de um profeta é através de coisas que vão acontecer. Profecias também que nós lemos na Bíblia são através de coisas que ainda vão acontecer. Por exemplo, no livro de Apocalipse, é o livro das profecias, né, do fim dos tempos e também o que virá, o que vai acontecer com a humanidade depois da volta do Senhor Jesus, né, depois do juízo final. É uma profecia do futuro, né? E a maioria delas aponta para o futuro, mas também muitas vezes se prende a necessidades presentes das pessoas. Muitas vezes, talvez já aconteceu com você, de Deus mandar um profeta falar com você sobre alguma coisa que você está vivendo, que você está sofrendo, mas que Ele vai enviar o socorro, vai enviar o escape. E de coisas que virão, situações de vida que você vai ter que passar, alguns cálices amargos que você vai ter que beber, né? Então essa é a profecia, né?
Mas a profecia, então, quer dizer que a profecia é anunciada por meio de um profeta. Mas o que é profeta? Profeta ou profetisa? Então, profeta é o homem, né? Que anuncia a palavra de Deus, né? Que transmite a palavra de Deus. E profetiza é a mulher que faz isso também, que anuncia a palavra de Deus, a verdade de Deus, aquilo que Deus mandou anunciar, seja sobre a palavra escrita, ou seja através do dom que Deus deu à pessoa dele ouvir a palavra de Deus. Então a profetisa e profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a pessoa que profetiza, isto é, que fala aquilo que Deus mandou falar, que anuncia as verdades de Deus escritas, né? Geralmente a escrita, né? E no Antigo Testamento os profetas, eles não eram intérpretes. Os profetas de hoje em dia interpretam a palavra de Deus. Os profetas do Novo Testamento, Deus falava com eles, e eles eram porta-vozes da palavra de Deus. E eles falavam a quem Deus mandava, a nação que Deus mandava falar, aos reis quando ele mandava falar. Então eles falavam e escreviam. Muitas vezes Deus falava também que era para falar e escrever, né? Em tábuas de pedra, em tábuas de madeira, e escreveram aquilo que ele mandava fazer e o que ele fazia, né? Então quer dizer que a profecia é a respeito da vida moral das pessoas, da vida moral de um povo. Mas que é a vida moral? O que é moral, né? A moralidade tem a ver com moral, não? O que é moral? Moral são princípios, né? Moral são princípios que direcionam a conduta do indivíduo, a conduta de uma sociedade, né? São princípios que direcionam a ética, né? Nós cristãos, por exemplo, temos que viver a ética cristã, né? A moralidade cristã, né? Perante a sociedade e perante a Deus, né? Na igreja nós temos que viver a moralidade cristã, a ética cristã perante os demais da igreja e fora da igreja também, perante a todos, toda a sociedade, né? Inclusive da nossa casa, né? Então a vida moral no sentido teológico, né? É o tipo de vida da gente, né? De nós, do indivíduo, se está afinada com os preceitos de Deus, né? Quer dizer que se não está afinada com os preceitos de Deus, não há uma vida moral, uma vida imoral, né? Quer dizer, é uma vida corrompida, né? Então, de repente, a pessoa não ouviu as profecias, não chegou ainda a profecia da palavra de Deus a respeito de certos comportamentos que ela tem. Ou ela ouviu, mas não deu ouvidos, então a pessoa está corrompida, está tendo uma vida imoral, né? Quer dizer, contra a moralidade estabelecida por Deus, né? E então, quer dizer que moral são princípios, né? Também de honestidade, do poder, da moralidade, né? Relativo ao espírito, ao intelecto, ao estilo, modo de pensar e agir e reagir das pessoas, né? Então é um ensinamento, né? A moral também é um ensinamento, né? Que se pode tirar a respeito de alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes você conta uma coisa para a pessoa, um fato que aconteceu, aí depois você conclui dizendo, bom, moral da história é assim, assim, assim. De repente você lê alguma coisa e você interpreta o moral da história, quer dizer, o sentido, o resultado daquilo que foi relatado, né? Então, moral da história, dos ensinamentos, das profecias de Deus, né? É que a gente deve procurar viver em santidade, ser obediente à palavra, e que a palavra deve ser profetizada, deve ser ensinada, não só aquilo para estimular as pessoas à fé, para as coisas desse mundo, mas principalmente para se desviar do pecado, para poder alcançar a salvação, né? Poder alcançar a vida eterna. Então, nesse versículo que nós vemos, né? Nesse versículo de Provérbios, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, nesse versículo, né? De Provérbios, a palavra de Deus nos diz que o povo se corrompe se não for conduzido pelas profecias, se não for conduzido pela divina palavra, né? Pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela ordem de Deus, né? Então, se o povo
não ouvir, não for anunciado ao povo, ou se o povo ouvir e não der ouvidos às mensagens da palavra de Deus, então o povo se corrompe, né? E a divina palavra está se referindo, nesse versículo, à profecia contra todo tipo de pecado, e não as profecias de bênçãos que se ouve hoje. Que hoje em dia só se ouve as profecias, né? Que tem que ser pregado também, a gente precisamos ouvir também as profecias de bênção, né? Mas precisamos também as profecias que nos desviam do pecado, né? Porque na verdade, se a gente não profetiza contra o pecado, até nós mesmos temos perigo de cair, né? Cair em pecado. E não são poucos os ungidos, né? Pessoas até muito famosas que têm caído em tentação e têm se corrompido, né? Então na corrupção moral, né? Na corrupção moral se encontra nessa vida sofrimento, né? Infelicidade e ainda terrível sofrimento, né? Infelicidade que pode acontecer da gente acabar ganhando a infelicidade eterna, né? No fogo eterno, no inferno, né? Então, o profeta de hoje interpreta as escrituras sagradas, né? Ainda tem que ser instrumento do Senhor para a proclamação das divinas promessas, né? Ao povo, mas também, principalmente, para tudo que a Escritura Sagrada condena como pecado, né? É preciso, então nós precisamos passar a pregar sem rodeios, né? Profetizar ao povo a mensagem de Deus sem rodeios, de forma que aqueles que realmente querem a salvação sejam limpos pela palavra, como foram limpos e salvos os apóstolos e todos os santos em todos os tempos, né? Então você vê no livro de João, capítulo 15, versículo 3, né? Quando o Senhor Jesus, antes da noite que ele foi traído, que ele foi preso, depois de cear, ele começou a lavar os pés dos discípulos, né, dos apóstolos. E Pedro não aceitava que Jesus lavasse os pés dele. E ele falou: não, Senhor, de modo nenhum, então não me lavará os pés. Aí o Senhor Jesus disse: Pedro, se não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, então lava também a cabeça, lava assim. Aí o Senhor disse: não, Pedro, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado, né? Então, como foram lidos os apóstolos, né? Então nós também, todo ser humano, para ser salvo, precisa ser limpo pela palavra de Deus, né? E nós, então, para as pessoas serem limpas pela palavra de Deus, ela tem que ser pregada. A profecia tem que ser pregada, amém? Então, nós vemos aqui no livro de Romanos 12. Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui o apóstolo fala, né, que é para a gente não se deixar corromper, né? Quer dizer, no caso aqui, a gente se conformar com o mundo é se corromper, não dar ouvido à palavra, né? E ouvir e não fazer caso da palavra, e começar a ser igual ao mundo, né? A gente passar a se vestir como o mundo, falar como os do mundo, agir e reagir como os do mundo. Então isso é se corromper, né? É se conformar com o mundo, é se corromper. Então é preciso que haja profecia direta e reta contra o pecado, contra a imoralidade sexual, a imoralidade do vestir, né? A imoralidade que graça na sociedade, a desonestidade, a roubalheira, a violência, né? O descaso com a família, o descaso com as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, por hoje nós paramos por aqui. Agradeço a atenção de quem ouviu, né? E eu peço por gentileza, né?
por amor a Deus, que você dê o joinha no YouTube, no Facebook também. E no Facebook inscreva-se no canal no YouTube. Se inscreva no canal, compartilha, para que esse ensinamento chegue aqui a outros que querem a salvação. A maioria das pessoas não quer. A maioria das pessoas até parece que querem a salvação, mas não querem realmente. Porque não aceitam pregação de concerto, né? Gostam de ouvir pregações de shows, né? de grandes discursos, mas pregações que ensinam a retidão, muitas vezes as pessoas não querem. Então, mas você compartilha, você compartilhando, você estará fazendo a vontade do Senhor, que Ele disse que para esse Evangelho ser pregado e chegar até os confins da terra, antes que Ele venha, que Ele mande os anjos soar as trombetas, anunciando o fim dos tempos, né? Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pelos momentos que o Senhor nos permitiu estar estudando a Tua Divina Palavra, Senhor. Agradeço, meu Deus, pela vida de todos, meu Pai, que ouve a Tua Palavra, meu Pai, comigo, e que a transmitem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nesse momento, quero pedir mais uma vez, meu Pai, a bênção do Senhor, a bênção para a saúde, que o Senhor esteja agindo, meu Pai, na vida da Tatiana Soares, na vida da Sidneia Paz de Lima, Senhor, que estão em situação grave, de enfermidade. Senhor Jesus, assim como o Senhor enviou a Tua virtude, meu Deus, para o servo do centurião, envia, meu Pai, a Tua virtude para essas duas almas, meu Pai, para que elas sejam curadas e libertadas. Senhor, liberta, meu Pai, do jugo de todo mal, da inveja, da obra de macumbaria, de feitiçaria, meu Pai, de toda obra do inferno, as pessoas, meu Pai, pelas quais eu tenho orado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, também os da minha família, a todos os que estão, meu Pai, acompanhando as minhas lives, meu Pai. Protege-me, Deus, para que não caiam na apostasia, meu Pai, que não caiam na corrupção, mas que sejam sempre guardados pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Gente, a paz do Senhor esteja com todos. Shalom Adonai. Até a próxima terça-feira, se permitir o Senhor nosso Deus.